Olá, amigos do canal Filosofia de Trader, sejam todos bem-vindos. Hoje falaremos de um setup que eu utilizo muito. Para mim, um dos melhores setups que tem no mercado. Esse setup é do Suriel Portes, ele mesmo, o maior influenciador de day trade do Brasil. Como ele mesmo diz, o canal com mais inscritos de day trade. Então o que nós temos aqui? É um setup onde vou mostrar para vocês o conceito desse setup. É um setup que realmente eu utilizo. Eu gosto muito de utilizá-lo, né? E agora eu vou falar aqui no que consiste esse setup. O primeiro conceito desse setup é entender o que é um candle de força. Eu considero um candle de força ele tendo um tamanho total ou maior que 70. Então o candle tem 70, 80, 90, ele é um candle de força. Esse é o primeiro conceito que eu gostaria de passar para vocês. E é a forma que eu gosto de operar. A regra, aparentemente, parece ser complicada, mas não é. Primeiro temos que identificar a tendência do mercado. A tendência é uma tendência de alta, de baixa, ou da lateral. Temos que entender a tendência. Depois, vendo que a tendência, vamos supor que a tendência seja de alta, o que nós iremos fazer? Se o nosso gráfico âncora de 15 minutos, o de 5 minutos e o de 1 minuto estiver a favor da tendência, vamos supor que esteja subindo. Então o candle seja subindo e no gráfico de 1 minuto você encontrar um candle de força, então iremos entrar na operação. E qual é? Essa é uma operação rápida. E qual é o stop e qual é o gain dessa operação? O gain é o tamanho do candle. E o loss também fica embaixo do candle. Então vamos supor que o candle seja de 80, nosso gain vai ser de 80 e o nosso loss vai ser no final do candle. O nosso loss vai ser de 80 também. Perfeito? Então recapitulando, primeiro identifica a tendência, depois verifica se o candle de 15, se o gráfico de 15, 5 e 1 minuto estão do mesmo lado. E se o gráfico de 1 minuto tiver um candle de força, você entra na operação. Existem algumas regras a ser seguidas. Se você identificar esse candle no Fibonacci de 50%, não entra na operação. Porque o Fibo 50 pode ser uma tendência de reversão também. Outra coisa que tem que ser sempre verificado, se esse candle de força não está num suporte ou em uma resistência. Isso é muito importante. Vamos ver na prática esse conceito. Então, quando eu opero esse indicador, esse setup, eu sempre deixo aqui os gráficos, 3 gráficos abertos. Tá? Então, o meu gráfico maior é o de 1 minuto, o gráfico de 15 e o gráfico de 5 minutos, onde eu deixo o Fibonacci. Perfeito? Primeiro aqui vamos fazer uma análise, aqui é um backtest, tá, do dia de ontem, dia 25 de setembro de 2020. Então aqui eu estou abrindo o meu gráfico de 5 minutos. O que nós temos no gráfico de 5 minutos? Eu deixei aqui o indicador de fundos, certo? Então aqui tem um fundo, um topo, o fundo está maior que o fundo anterior. O topo está maior, ou seja, nós estamos numa tendência de alta. Perfeito? Eu estou seguindo o meu setup. Tá? Então aqui eu coloquei o Fibonacci também. Então 0%, 38%, 50%, 61% e 100%. Aqui no 61%, se eu não fosse seguir esse setup, que eu gosto muito de seguir, eu já poderia ter feito uma entrada assim que ele rompeu. Porém, como eu estou seguindo o setup e quero fazer só um scalperzinho de 70, 80 pontos, eu segui meu operacional. E qual foi meu operacional? Quando surgiu, aqui, ó, você vê que aqui é o topo, tá até por aqui, ó.
onde que é o topo do dia. Então aqui é uma forte resistência, certo? Nosso operacional está aqui, nosso candle está aqui, falta 2 segundos para ele terminar. Ele é um candle de força? Até aqui, ó, 70 pontos, um candle de força. Vamos verificar aqui. Vou soltar a pausa. Ele fez, eu fiz uma compra. Que tamanho foi o candle? Ó, o candle foi um candle de 70 pontos. Então eu vou colocar aqui de 70 pontos. E nosso gain também de 70 pontos. Aqui, estou fazendo um teste, eu sempre entro mesmo com 5 contratos para fazer isso daqui, essa operação. Já tinha uma ordem oco já, configurada para 70 pontos, depois eu sempre ajusto. Então, quanto nós faríamos aqui ou perderíamos uma operação dessa? Tá? Ó, no momento perdendo 15, 20, ó, o mercado está indo contra nós 30 pontos. Importante, sempre posicionar o stop. Deixa eu ver aqui um pouco. Sempre posicionar o stop no final do candle, para você não ser estopado. Não faça um stop financeiro, isso é um stop técnico. Então você vê que o mercado deu uma descida, ó, se tivesse um stop financeiro aqui de 50 pontos, teria descido, ó, teria pegado nosso stop, mas como nós deixamos o stop no lugar correto, não pegou. O mercado está a nosso favor 35 pontos, 30, 35, 40. Você vê que esse aqui é uma operação rápida, uma operação de scalp, uma operação que, como são poucos pontos, tem uma tendência de ser finalizada rapidamente. Então aí o mercado contra a gente, a favor da gente, é 10, 15 reais, 20, 25 pontos, 30, está subindo. Então, esse setup do Suriel Ports, eu tenho uma assertividade muito grande utilizando ele. Gosto muito mesmo de utilizá-lo, porque ele é a favor da tendência e após um candle de força. Então a operação está a nosso favor, ó, 50 pontos, 45. Para mim, provavelmente ele vai até buscar o topo lá, mas como eu estou falando em scalper de 70 pontos, vamos deixar para o nosso indicador, para o nosso setup. Subiu mais um pouquinho, pegou nosso gain. Então nessa operação, 5 contratozinhos, 70 reais nessa operação. Então esse indicador, esse setup do Suriel Ports é muito legal, ele é muito bom. Você vai falar para mim assim, putz, mas eu não gosto do Suriel, eu acho que ele é um vendedor de cursos. Eu discordo muito, eu acho que nós temos sempre que aprender com todos que estão aí disponibilizando para nós algum setup, algum indicador. Você tem dúvida? Opere na conta demo. Faça as operações na conta demo. Teste o que ele falou na conta demo. Esse setup do Suriel Ports é um que eu me identifico muito e gosto muito de operar por ele. Gente, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço mais uma vez estarem com a gente e até uma próxima.